Boa noite a todos. Estamos dando início ao nosso encontro mensal pelo Grupo Encontro Espírita, onde trataremos do tema Roda de Estudos, o Homem Integral, parte 2. Sejam bem-vindos. Vamos ver se os nossos companheiros já estão a postos. Vamos lá, Flavinha já está aguardando. Boa noite, João. Boa noite, Flavinha. Tudo bem? Tudo bom aí? Tudo jóia. Deixa eu ver se eu acho o Anderson aqui. Ele entrou. Boa noite, pessoal que está entrando aí. Boa noite, Mames, Marte, Vitor tá aí, Ana. Deixa eu ver. Aproveitar, vai chamando aí que eu vou dando oi pra galera. Isso. O Anderson já está chegando. Aguita, Boa Carol, Camila da noite. Nova Era. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Você e toda essa Joinha. cabeleira. Tá ótimo. Sim, com Gostei do certeza. fundo azul, ficou legal assim, tá? Ser de azul ou de rosa, né? Ficou harmonioso. Obrigado. Tá colorida essa live. Não dá pra ser azul também, porque tá parecendo branco, né? É que ser iluminado. Exatamente. Disso. E aí, Flavinha, como que nós vamos fazer? Evidente que apesar de eu estar na parte de cima, o âncora é você, né? Ah, eu só não abro a live porque você vira a voz do além, né? Você fica sem vídeo. Não, mas é isso aí, gente. Bom, hoje a gente está com segunda parte da nossa roda de estudos do livro O Homem Integral. Nós teremos boas partes aí pela frente, né? Estamos no começo, segundo mês que estamos fazendo. Hoje a Rô também ia participar no perfil dela, infelizmente ela teve um compromisso e precisou se ausentar. E assim, para gente, como aqui cada um pega uma parte do texto do livro para falar, então não afeta a gente, né? Foi até o formato que a gente escolheu para realmente não atrapalhar, né? Porque podem acontecer essas coisas, é normal de acontecer. E aí acho que a proposta é a gente fazer, não sei se o Anderson acompanhou todo o primeiro estudo, né? Cada um fica com uma parte. Então nós temos aqui, dentro da segunda parte do livro Homem Integral, quem teve a possibilidade de ler, nós temos alguns temas que é bem interessante, que a Joana, na verdade, ela vem nessa caminhada do homem integral, ela vem falando primeiro tudo de ruim, tudo que a gente precisa melhorar. Então, mês passado foi fator de perturbação, medo, solidão, ansiedade, rotina, tudo que perturba a gente. Hoje a segunda parte vai ser estranhos rumos, seguros roteiros. Então é meio também que todos os caminhos que a gente pode tomar aí na vida, até que a gente tenha essa autoconsciência. E aí, João e Anderson, eu acho que é melhor a gente fazer que nem do mês passado, né? O Anderson, de repente, começa porque ele ficou com homens aparência. Aí ele termina a parte dele, a gente vai comentando também, abre aqui os comentários para o pessoal ir falando, né? Eu não vou dar boa noite aqui para o pessoal um por um, porque é muita gente entrando e saindo, senão a gente acho que não fica produtivo. Aí o Anderson fala, depois eu falo, que eu vou falar um pouco de ódio e suicídio. Aí a gente abre também para todo mundo comentar, e vocês também, claro, comentar aí o que vocês acharam. E o João finaliza com mitos. E a gente encerra. Pode ser assim? O que vocês acham? Sim, pode ser. Legal. Vamos fazer uma prece inicial, então? Então, só esclarecendo que esse livro, O Homem Integral, foi escrito por Divaldo, ditado por Joana, no final do século passado, né, em 1990.
Então, eventuais assuntos que aparentemente sejam dessa época, que estejam a impressão que é desse ano, 2020, 2021, isso é mera coincidência. Tá? Então, para a gente analisar com o contexto do nosso dia a dia, mas sabendo que nem Divaldo, nem Joana, nem muito menos nenhum de nós três teve a pretensão de fazer nenhuma alusão a nada da nossa época atual. Tudo bem? Tudo certo, claro. Eu tô dando uma deu uma paradinha, então. Acho que voltou, né? Voltamos todos. Eu tô aqui com o computador ligado também para dar uma olhada. E João, prece inicial pra gente? Eu já convido as pessoas, né? Faz, então, fique à vontade aí. Quando eu ia falar sobre a prece, eu te interrompi, né? Então é uma punição para mim. Ah, que isso, imagina. Brincadeira. Então vamos nos acomodando de forma que nos sentirmos mais confortáveis, buscando a sintonia com os amigos espirituais, em especial aqueles que estejam conosco trabalhando nessa tarefa de divulgação da doutrina. Agradecendo ao Pai, agradecendo a Jesus e agradecendo a esses amigos pela oportunidade de servir e principalmente pela oportunidade de estudar, de aprender. Que possamos todos nós aqui estarmos com mentes e corações abertos para absorvermos a essência dos ensinamentos que nossa irmãzinha Joana e nosso irmão Divaldo nos trazem através dessa obra. E assim, damos início a essa roda de estudos. Graças a Deus. Graças a Deus. Assim seja. Começa então? Pode começar, fica à vontade. Anderson, não sei se é o seu fone, tá dando umas interferências aqui no meio do... Você tá ouvindo também, João, ou só eu? Estou ouvindo também. Inclusive, eu ouvi vozes. Será que eu tiro? Não, tira então, vê, porque parece arrastando o móvel, assim. Se quiser, eu tiro. Aí, vamos ver, então. Vai falando, se não conseguimos ouvir, porque ele tá dando umas arrastadas, assim. Ele parece estar arrastando o móvel, arrastando alguma coisa. Pera aí, deixa eu tentar fazer sem, então. Tá bom. Melhorou? Muito. Melhorou. Tá, vamos fazer assim. É que eu tava sempre fico receoso com os possíveis barulhos do planeta Terra, né? Meus cachorros, meus gatos. E aí, mas enfim, vamos ao vivo então. Vamos sem fone. Primeiramente, eu queria muito agradecer ao convite. É muito gostoso estar voltando com as lives. Foi muito importante para mim esse período de... Não vou dizer descanso, porque a gente tá sempre trabalhando, né? Tá sempre servindo de alguma forma. Se não nas lives, se não nas mídias sociais, aqui na prática, no dia a dia, com contato com as pessoas que a gente tem a oportunidade de ter. Mas confesso que bate aquela saudade de estar aqui, de compartilhar os nossos conhecimentos, as nossas experiências. Então está sendo muito importante esse encontro para mim de hoje. Por coincidência ou não, né? A gente sabe que nada é por acaso. Eu participo de um grupo também que estuda as obras psicológicas da Joana. É um grupo bastante singelo, assim, a gente troca as nossas reflexões. E nós estamos estudando essa obra. Então, é muito legal, sabe? Eu gosto muito da literatura da Joana, tio Divaldo. Sou suspeito falar, gosto muito. Então, ficou para mim o item Homens à Aparência. Bom, nesse capítulo eu me identifiquei bastante, porque a Joana ela traz de nós, seres humanos, que às vezes a gente acaba
com o decorrer da nossa trajetória, fugindo um pouco do que nós realmente somos e, enfim, com o nosso dia a dia, enfim, com as coisas da Terra, a gente acaba se afastando ali do nosso eu de verdade. E isso, né, tem certas consequências, por exemplo, e a gente vai perdendo aquela essência, como é que eu posso dizer? Não é, de certa forma, divina, que nós temos dentro da gente e que é super normal, assim, a gente, enfim, ter esses... eu tô um pouco nervoso já, fugiu até... Como é que é o meu lema mesmo? Continue a Da Dory. nadar. Continue a Continue a nadar. nadar. Eu fiz alguns riscos aqui na obra, então eu Uhum. vou acompanhando os riscos que eu fiz e vou comentando, tá? Se vocês quiserem comentar também, fiquem à vontade. Não pode falar e vai na sua intuição. Vai fé aí, não se prenda aos rabiscos, Tá, não. tá certo. Então, o primeiro item que a Joana ressalta no início do item é a importância de nós exercitarmos o nosso conhecimento interior, refazendo aquelas reflexões de que antes de nós nos doarmos para o próximo, antes de nós praticarmos o amor para o próximo, primeiro a gente precisa praticar isso com a gente mesmo. E que esse exercício do autoconhecimento, ele vai refletir no nosso dia a dia, porque a partir do momento em que a gente se conecta com a gente mesmo, a gente consegue compreender melhor o outro, compreender a verdade do outro e, enfim, se situar nas nossas vicissitudes com um desempenho melhor. Aqui ela fala também numa liberdade que a gente acaba indo em busca na nossa vida. Por exemplo, a gente tem ali os nossos propósitos de vida e muitas vezes a gente cria eles com base no que as pessoas têm o costume de passar isso pra gente. Por exemplo, vai lá, a mídia social não, a mídia coloca lá o que a gente, qual é o carro do ano, quais são, como é que eu posso dizer? O que de fato a gente, na verdade, precisa ter para ser feliz. E isso não é a verdade, de fato. Porque a gente não precisa de tudo isso que a mídia diz que a gente precisa para ser feliz. Isso vai do que nós, de fato, sentimos, né? Claro que isso desperta um certo interesse e que a gente precisa, né, cuidar, né? Aquela parte do vigiar também. A gente tem uma parte em nós, e lá no finalzinho do capítulo a Joana fala que todos nós somos homens à aparência, né? Sendo calmos ou não, fortes ou fracos, nós temos certas questões que a gente vem resgatar nessa nossa vida e que a gente precisa sempre vigiar esses comportamentos para a gente não se deixar levar. Ela fala também que essa liberdade, esse sentimento que a gente vem em busca, né, ele se encontra dentro da gente. Então, a gente vai encontrar no decorrer da nossa trajetória ferramentas e oportunidades para trabalhar isso. Mas a gente primeiro precisa ter os olhos de ver, né? Porque se nós não estivermos preparados, a gente vai passar por essas oportunidades e não vai nem perceber. Não vai ressignificar elas como, de fato, elas estão ali para nos auxiliar, para nos conduzir. Até no próprio filme, eu lembro que o Divaldo, ele fala que ele se sentia incomodado das pessoas procurarem ele, sempre para perguntar como os espíritos estão, ou como elas, na visão deles, como elas estão, mas nunca para perguntar como ele está. E aí a Joana responde para ele que sim, essa é a vida que ele vai ter que ter e que como ferramenta para ele se sentir melhor com ele mesmo, ele vai precisar buscar e focar na caridade. Deixa eu ver aqui. Outra coisa que ela citou aqui também, característica de um homem livre, que ele confia, ele persevera, ele semeia e ele se dá o tempo necessário
para encontrar para se encontrar, né, enquanto espírito em evolução. Ele fala que a gente não encontra essa liberdade, essa essência da noite para o dia, né, de um momento para o outro. Ela fala que a gente vai galgando com o tempo e aos poucos a gente vai chegando lá, né, juntando ali as experiências das nossas vidas anteriores e somando com as que a gente ainda vai ter. Ela fala que é super normal que a gente de vez em quando se confunda na nossa trajetória. Enfim, porque a gente passa por inúmeras vivências, né? E a gente às vezes não tem ali aquela capacidade, aquele senso de observar que grande parte, se não todas as oportunidades não tão legais que a gente encontra na nossa vida, né, os desafios, eu diria, são para a gente se melhorar, não são castigos de fato, né? E ela fala que lentamente, conforme a gente vai passando por esses desafios, que a gente vai aprendendo as lições, esse véu, né, essas aparências que a gente acaba carregando no decorrer da vida, elas vão sumindo e a gente vai enxergando com maior clareza o nosso verdadeiro propósito, né? Ou enfim, alguns dos nossos propósitos da encarnação. E aí eu acho que a principal lição desse item é a busca pela nossa verdadeira identidade e não uma aparência baseada no que a sociedade quer que a gente seja ou que a mídia passa que a gente deveria ser, né? A gente não precisa ter ou, enfim, ser o que a mídia, ou enfim, que as pessoas queiram para a gente se sentir feliz. A gente precisa se sentir bem com a gente mesmo e, partindo disso, usar as ferramentas que a gente conquista para se tornar cada vez melhor. Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Vamos lá, vamos lá. Tava vendo, você estava repassando aí, tava esperando. Não vou te cortar, não. Pessoal que também quiser fazer comentário, vai comentando aí, tá? Veio muito na minha cabeça de tudo que você falou, Anderson, em relação também, né? A gente fala a gente ser livre de fazer nossas próprias escolhas, de se conhecer. E muitas vezes a gente vai na onda mesmo, né? Eu lembro muito a gente na infância, pré-adolescência, adolescência, que a gente acaba ali tentando se encaixar num grupo, tu também não ficar muito diferente, né? Porque o diferente, ele é notado, às vezes visto de uma outra maneira, e as pessoas não respeitam também, né? Acabam não tendo amizade, isolando o outro, e ninguém quer ser assim, né? Ninguém quer ser deixado de lado. Então, esse medo da indiferença e da solidão faz com que a gente queira seguir ali determinado caminho. Só que, igual você falou, né? Essa escolha, com o passar do tempo, ela pode se tornar uma falta de identidade. E aí você mesmo não se reconhece. O que você está fazendo é porque você realmente quer ou porque o outro diz que é importante ou que todos fazem, né? Bem Maria vai com as outras mesmo, né? Como fala. Eu como Flávia aqui, eu não tenho muita experiência em relação a isso, minha mãe é testemunha que está aí, eu sempre gostei meio de ser diferente, assim, as coisas. Então, eu sempre fui meio provocativa, assim, meu jeito, eu não gosto muito de ser igual a todo mundo. E eu, claro, né, sofri consequências também por isso e tive que assumir alguns momentos aí que não foram fáceis, mas pelo menos é um caminho que a gente escolhe, um caminho duro, mas na direção da autenticidade. E muitas vezes também a gente não pode querer ser muito diferente, né? Porque você vira bicho esquisito e aí você tá sendo do contra, que nem lá dos quadrinhos. Aí você também não tá sendo autêntico, você só tá querendo ir contra a aparência. E é algo assim que sempre vai existir, né? A gente sempre vai querer se encaixar de uma maneira ou de outra. A minha mãe, é verdade, tá vendo?
Ana Lupe aqui, ó. E o que está acontecendo hoje em dia com os adolescentes? Percebo com a minha filha. A outra Ana também, Ana Maria, o verniz social faz com que múltiplas máscaras para contentamento do outro, em detrimento do próprio eu. Isso é muito perigoso, né? Porque você pode, de repente, seguir um caminho que fica difícil depois ter uma volta. Você cai num vício, numa escolha muito errada, você pode ter graves consequências por conta disso, né? Sempre na onda dos outros, ou por querer ser diferente. E, né, eu acho muito difícil, assim, você ver uma criança, um adolescente autoconfiante, sabe? Aquele que todo mundo segue, né? Que tem uma certeza e que não fica ali com receio, porque a maioria fica mesmo. E faz parte, né? Acho que faz parte desse nosso convívio em sociedade. João, fala aí, que eu já falei muito. Então, o Anderson destacou bastante no início da fala dele, né? A questão da ostentação e do consumismo que a mídia praticamente impõe para a sociedade, e a gente se sente, entre aspas, se sente na obrigação de seguir aquela modinha que eles nos impõem, né? Aí você mencionou aí a questão da liberdade, a gente associa com uma coisa de uma pseudo-liberdade até seria, né? Porque uma vez que a gente se sente forçado a seguir essa modinha, a gente não está sendo autêntico como deveria ser, está só, como a Marte gosta de falar, seguindo a manada, né? E aí dá até para poder fazer um link com o assunto que ficou em aberto da Roberta, porque acoplando todas essas situações é onde dá origem à questão como é que chama? Da fobia social. Por quê? Porque aí a gente vai criando aquele medo de se associar, de entrar em algum grupo, até mesmo por causa dessa coisa que você falou há pouco, de a gente se sentir bastante diferente, igual o rapazinho lá do Maurício de Souza ou do Contra. Então, para evitar, até inconscientemente mesmo, evitar que essas coisas ocorram, a gente acaba criando uma fobia social, um medo de estar convivendo em sociedade, né? E aí tem aquelas festas, aquelas, como é que chama? Todas aquelas confraternizações que o pessoal costuma fazer, que a gente eventualmente não se sinta preparado para estar participando. Tem um momento que a Joana ainda coloca que esse excesso de aparente alegria, de barulho, de coisas ruidosas, é mais uma fuga do que mesmo um extravasamento de alegria em si, né? E aí quanto a essa fuga que a gente precisa ficar atento, para nem estar inserido na questão da fobia e nem tentar mostrar aquilo que a gente efetivamente não é. É verdade. Aqui, deixa eu ver aqui, comentaram. A Ana Lupe complementou, principalmente pela questão financeira. Isso também cria fobia social. É complicado de acompanhar, né? E você tentar se encaixar ou não se encaixar, eu acho que é sempre uma questão difícil e faz parte do nosso ser. E a Ana Maria, muitos sentem-se pedras que não se encaixam na realidade imposta. Exatamente. Exatamente, né? É tanto difícil em convivem com pessoas que têm esse costume de, enfim, abrir mão de muitas coisas legais, muitas coisas boas que elas trazem consigo de diferente para se adequar, né, a um grupo, um determinado grupo, quanto para as próprias pessoas, né? Eu sou uma das crianças, né, das milhões de crianças que encarnaram, enfim, da minha geração, muito observadora. Então eu sempre fui percebendo como que as pessoas, os meus colegas se comportavam,
E eu sempre me senti, assim, a necessidade de pertencer a um grupo. Claro que isso a gente, como a Joana fala, a gente vai amadurecendo com o decorrer da nossa encarnação. A gente vai perdendo essa necessidade e a gente vai percebendo quão é mais libertador pertencer por natureza a um determinado grupo. Porque daí sim a gente se afiniza, né? E é muito cansativo também tu sustentar ali, como a Ana falou, uma máscara para poder, enfim, ser notado ou, enfim, não se sentir tão só. Mas isso provavelmente a trajetória ajuda muito. Não sei, eu acho que daqui a pouco seria bastante necessário que, enfim, no nosso período ali de ensino básico, que a gente pudesse trabalhar mais questões que tratem diretamente do nosso autoconhecimento, né? Porque aos poucos a gente vai trabalhando o que nós determinamos como certo, mas a gente acaba deixando de desenvolver, né, aquela identidade natural, original, individual de cada um. Mas isso eu acredito que o tempo ajuda, às vezes, até algumas vidas, né? É verdade, eu vou já pegando carona, então pegando o gancho aqui no meu assunto que você falou, nessa questão da educação mesmo, desde pequenos, né? A gente trabalhar o autoconhecimento. E eu acho que vem muito de encontro que eu vou continuar aqui, né? O tema ele sai um pouquinho, né, nesse encaixe à sociedade, mas ele na direção aqui dos caminhos que nós tomamos. E o próximo chama Ódio e Suicídio. Flavinha, Oi, fala. você e o pessoal que acompanhou o mês passado, dá para perceber que esse assunto tratado hoje, ele está linkando perfeitamente com o do mês passado, né? Que Sim, era tá caminhando. ansiedade, medo, solidão, né? Tá tudo interligado um com o outro. E aí a gente juntando, colocando esses 6 no liquidificador, vai entrar nesse que você vai começar agora. Vai juntar aqui, né? A gente tá agregando aqui conhecimento. E esse ódio, suicídio, ela começa muito falando daquela questão que eu estava até falando mesmo na live de ontem. Nós somos herdeiros de nós mesmos, então nós temos uma caminhada de evolução aqui. Viemos da animalidade e chegaremos até a nossa razão, intuição, até a ponto de perceber que nós somos também co-criadores do nosso destino. E eu acho que essa questão da educação estar, né, o autoconhecimento, como eu falo muito para o meu filho, né, você ter o autocontrole, você reconhecer quando você está bravo, quando você está triste, quando você está feliz também, por que não? A criança ela tem que passar a ter essa percepção, porque muitas vezes a gente se deixa levar pelos sentimentos, a gente vai ali seguindo instintivamente, então se estamos felizes, estamos muito bem, se estamos tristes, a gente entra também por buraco abaixo, ladeira abaixo, e nem percebemos como sair dessa. E quando nós falamos, então, em relação a esses sentimentos, né, mais fortes, como o ódio, como esse veneno que a gente sabe que o ódio é, que ele não traz só uma bagunça nos nossos pensamentos, não traz só essa energia que a gente percebe que a pessoa fica, né, quando vizinha negra, tudo acontece de ruim quando a pessoa está com raiva, está com esse ódio, mas também um desequilíbrio orgânico muito grande. E isso vai afetando o nosso corpo, vai afetando os nossos dias, logo vem algo ali que nos tira o rumo e a gente não pode deixar isso tomar conta da gente. E muitas vezes também não é só ódio, mas é um ressentimento, uma mágoa muito grande, uma revolta, seja em relação à sociedade, a outras pessoas, ou uma frustração, uma expectativa aí de algo que não deu certo. E cada vez que a gente começa a raciocinar na direção do entendimento, você vai ali passando do instinto, que é esse lado mais animal, esse lado um pouco mais primitivo, que todos nós já tivemos, até mesmo por conta da evolução humana, nós sabemos que o cérebro do homem era menorzinho,
o homem primata, o homem das cavernas, né? Ele só tinha essa parte aqui de trás, que é a nossa parte mesmo primitiva, de instinto, né? Aquela que a pessoa vai te ofender, você vai lá e desce porrada mesmo, nem pensa, não dá nem tempo. A partir do momento que a gente foi evoluindo, o próprio homem foi evoluindo, o cérebro aqui também na frente acabou crescendo e a gente foi dando lugar, então, à parte da razão, a raciocinar, a pensar antes de falar, pensar antes de agir, né? E até um determinado momento que a gente vai chegar nesse grau de evolução um dia assim, que nós perceberemos, né, como o Anderson disse, essa sensibilidade, essa observação, usarmos a intuição ao nosso favor para a gente se equilibrar, ficar bem, ajudar todos em volta. E Joana nos fala muito aqui nesse ponto sobre que nós temos que nos libertar desse ódio. E muitas vezes a gente pensa que, então é só quando alguém me ofende, só quando passa alguma situação ruim. Não, muitas vezes são pequenas coisas que vão atrapalhando o nosso dia, a gente fica naquela rabugentice, fica ali reclamando de tudo, e quando você não falou o dia inteiro uma coisa boa, você só está reclamando. E aí ela fala, por exemplo, uma coisa até que hoje a gente fala muito isso, aquela psicologia da gratidão, agradecer e tudo mais. Ela fala de terapias que canalizem de forma positiva. Então, todas as coisas que acontecem, você realmente olhar um lado bom, você entender ali o que de bom eu estou trazendo, que ensinamento que isso está vindo para o meu caminho. E ela até termina, né, essa parte falando sobre a frustração, o desânimo, e a gente sabe que Joana é muito categórica em relação ao suicídio. Então ela fala mesmo que a pessoa são duas rotas, né? Isso são palavras dela, gente, eu vou colocar aqui pra gente na roda. Eu gostaria de ouvir de vocês, mas eu acho muito forte, porque falar a pessoa ou se entregou à frustração e ao desânimo, ou não teve coragem de enfrentar os seus problemas e levou ao suicídio. São duas linhas que são colocadas assim, de uma maneira muito rápida. E eu acho que a gente ainda precisa trabalhar ainda entre as pessoas, entre tudo o que acontece, né? Joana acho que tem uma evolução muito maior do que a gente, veio de uma maneira um pouco mais direta, e a gente talvez não esteja nem preparado para absorver dessa maneira, só em duas linhas. E aí, por fim, ela fala na questão da autoconsciência, porque com essa autoconsciência, com o autoconhecimento, é que nós conseguiremos planejar a nossa vida, planejar essa paz na consciência que nós buscamos tanto. E se estamos aqui com ódio, com revolta, com ressentimento, como você vai ter paz na consciência? Como você vai conseguir ajudar o próximo? Então é um caminho, né, um rumo assim que pode levar, nesse caso aqui, ao suicídio, ou coisas também tão ruins quanto. E aí, meninos, falem aí, pessoal, comentem também, por favor. A Joana, ela é... Desculpa, João. Não pode falar. A Joana... Eu não consigo ainda associar a Joana a uma imagem que não seja a imagem da atriz no filme. Genial. Sim. Ela passa uma doçura que, ao mesmo tempo que ela ensina, ela é objetiva. Então, não existe um meio termo, um meio sim, um meio não. Ela dá ali, enfim, as ferramentas necessárias para o Divaldo, e ela diz que ele tem total condição. E também ela frisa que não tem problema se ele não quiser cumprir a missão que ele veio incumbido. Outras pessoas virão e o farão, mas que ele não pode dizer que ele não tem as ferramentas corretas para trabalhar as questões que preocupam ele. E preocupa, enfim, que vem ali como desafios, né? E ela fala, e eu tenho isso muito comigo, da questão da caridade. E o Chico também fala que quando a gente tem um problema,
E ele é um problema que pra gente ele é imenso, né? É uma dor irreversível, uma dor muito grande. E a gente, claro, não consegue enxergar nas pessoas essa compreensão. Porque é uma dor minha. É interpretação, é a minha interpretação, a grandiosidade dela. E não é. As pessoas não têm a obrigação de entender ela como de fato ela é, porque é uma coisa que eu estou sentindo. E o Chico diz que quando nós, enfim, nos direcionamos a um ambiente em que pessoas estão de fato sofrendo, como por exemplo nos hospitais, a gente sente como se a nossa dor ela diminuísse um pouco. E a gente não se sente tão, tão mal como antes, né? Não sei se isso já aconteceu com vocês, já aconteceu comigo. Às vezes eu até me sentia um pouco envergonhado de estar me sentindo mal com aquilo, quando na verdade existem pessoas espalhadas pelo mundo com problemas muito maiores, precisando de auxílio. E a caridade é uma coisa que não é só para os outros, é muito mais para a gente do que para o próximo, né? É um remédio, um santo remédio, digamos assim. Quem e ela fala no filme, e é uma frase que eu até tenho anotado, que quem se dedica a enxugar as lágrimas do outro não tem tempo para chorar. E ela não fala isso no sentido de, tipo, ocupa o teu tempo para tu não chorar, para tu esquecer das tuas dores, mas não. É para tu te dedicar, enfim, na dor do próximo, que tu vai sentir, na tua essência, que a tua dor vai diminuir. E não a importância dela perante as dores dos outros, né? Então, eu acho isso uma dica muito válida para todos nós, né? Que a gente se dedique mais para a caridade para com os outros, né? Que quando a gente vê, a nossa dor vai estar bem pequenininha. Enfim, é uma das ferramentas, né? E ao contrário do Anderson e da Agatha, eu sou um pouquinho mais alienado, eu associo com a outra atriz da série Maria de Magdala, que fazia Joana de Cusa. Então você vê como é que eu viajei, né? Eu falo em Joana de Ângelo, automaticamente eu penso naquela atriz que fez a Joana de Cusa. Mas quanto ao texto, é, ele apresenta uma série de fatores, por exemplo, a incapacidade de enfrentar algo que a gente não consegue palpar, algo imponderável, né? De convivência com nossos afins, por exemplo, temer opressores, e aí e aquilo que você mencionou da questão do instinto de tomar lá da cá, apanhou, já bateu por causa daquele cérebrozinho pequenininho que a gente ainda traz, como diria o Divaldo, o atavismo das vidas anteriores. Então, juntando tudo isso, vai causando aquela opressão interior, um misto de ansiedade com depressão. Parece antagônico, mas é o que ocorre, né? Que é o que efetivamente pode redundar na autodestruição em si, né? Mas aí é onde a gente, no caso, para não cair numa dessa, precisa conseguir encontrar forças para buscar o apoio de alguém, o auxílio, procurar ajuda mesmo, né? Falando assim parece fácil, mas é um desafio que precisa ser superado para poder não redundar nessa autodestruição mesmo. E aí, já fazendo um link com toda essa coisa que foi mencionada aqui, da incapacidade de enfrentar o que não dá para segurar, incapacidade de reagir contra os opressores e temer, aí a gente entra no assunto dos mitos, né? Demos uma procuradinha antes, fora do texto da Joana, só para poder ter uma ideia que os mitos teve origem esse nome muito por conta da mitologia grega, mitologia romana, que a gente já conhece até mesmo pela mídia, os deuses, né, os deuses gregos, Odin é nórdico, não é grego. Como é que fala? Zeus, Prometeu, Hércules, e todas aquelas que a gente vê em vários filmes.
E qual era a origem, a necessidade de originar esses deuses? Era justamente com a finalidade de auxiliar o ser humano a enfrentar aquilo que ele não conseguia. Então, tinha problema com a morte, isso aí vamos falar com Zeus, porque ele vai conversar com o deus Hades e vai impedir que a morte cometa arbitrariedade de muitas epidemias e catástrofes e tudo mais. Assim, uma associação que a gente faz para poder entender o porquê da criação desses mitos. E isso veio, com o passar do tempo, evoluindo junto com a própria humanidade, né? Porque aí, chegando já mais nos tempos contemporâneos, a gente viu a criação, por exemplo, de os heróis da Marvel que a gente conhece hoje, mas aí, há um tempo atrás, teve não o poderoso Thor, esse que a gente conhece do martelo, mas o Mighty Thor, que era aquele que apresentava com Takap. Não sei se vocês que são da geração Y já viram esse Mighty Thor, mas antes do Thor do martelo, do Mjolnir, né, que é o martelo dele, é isso? Vocês que são jovens? Teve o Mighty Thor, que era do Takap, que já era desde a pré-história para poder resolver o problema dos homenzinhos da caverna. E aí foi evoluindo, temos esse Thor do martelo, temos o Superman, que veio de outro planeta para poder auxiliar o ser humano com coisas cotidianas, como as peripécias de um Lex Luthor, por exemplo. Precisou de alguém vir de outro planeta voando para poder livrar a humanidade de um Lex Luthor, que é uma mente privilegiada. E aí foi evoluindo, chegamos no período das guerras, basicamente América do Norte contra a Ásia e Europa, e aí quem que é o mito que surgiu? O Rambo. Temos o Rambo, temos o do Chuck Norris, que são mitos, são seres privilegiados que têm uma capacidade de superação maior que a maioria, para poder combater os males que estão afligindo os fracos e oprimidos. E aí vai sendo cada vez mais a mídia nos trazendo uma evolução. Hoje a gente tem, não sei se todo mundo conhece o Gibbs, temos o Marguerite, que são policiais, mas que têm a capacidade também de combater terroristas com inteligência suprema também, que oprimem a maioria da população. E a gente vai habituando a ter como parâmetro que a nossa fraqueza precisa de ter alguém para poder nos auxiliar a superar. E até mesmo as novelas mostram isso. Faz tempo que eu não assisto novela, mas da época que eu assistia, teve uma que era O Salvador da Pátria, inclusive o nome, né? Faz tempo que você não vê novela, né, João? Nossa Senhora, né? A novela tem uns 30 anos já, João. O Lima Duarte nem era tão velhinho assim, mas o próprio nome já mostra que ele era o Salvador da Pátria. E, por coincidência, era, entre aspas, de novo coincidência, né? E era na época de transição do período da ditadura para a democracia. E é onde estava surgindo aí determinados políticos, que não vamos entrar nos méritos das questões da política, que na época também surgiu como um salvador, porque ele combatia determinado ramo da sociedade. E aquilo foi inserindo na nossa mente também a questão de estar sempre precisando de alguém, como aquelas donzelinhas em perigo, né? Lembrando de Smallville, igual a Lana está sempre precisando que o Clark fosse salvá-la dos perigos iminentes. Então, a gente estava sempre nessa coisa de precisar de alguém superior, de alguma forma, para nos livrar dos problemas. E, voltando um pouco na história, essa questão do mito começou a perder um pouco de espaço com o filósofo René Descartes, né, que começou a introduzir
a filosofia de um raciocínio mais lógico, ao invés de ficarmos pensando em pessoas superdotadas para nos salvar, vemos como que nós também temos essa capacidade. O inconveniente é que ele trouxe tanto para a lógica que, uma vez caindo as fadas, os super-heróis, também perdemos um pouco o contato com o plano espiritual, né? Porque uma vez que já não existem aqueles seres mitológicos, também não iria haver Deus, não iria haver os anjos da guarda. E aí foi evoluindo até no começo do século passado, se não me engano, foi Karl Marx que colocou como a religião sendo o ópio do povo. Então foram dois extremos. Saiu do extremo de precisar de seres superdotados para o extremo de achar que tudo é só matéria, que Deus não existia e que religião era só para poder ludibriar o ser humano. Mas, inclusive, um dos pontos que eles utilizaram para isso estava justamente na Bíblia, quando a Bíblia nos apresenta aquele Deus vingativo, aquele Deus que pune, que dá preferência a um exército em detrimento a outro exército. E aí a gente, pensando com a razão que Descartes nos mostrou, parecia ilógico. Se Deus é o Criador, por que ele criou determinado agrupamento para poder ser combatido por outro agrupamento? E aí, usando essa linha de raciocínio, imagino eu, chegaram à conclusão da questão da religião ser o ópio do povo. Mas o importante nessa coisa toda é a gente perceber que, ao invés de buscarmos apenas preencher um vazio com a necessidade desses super-heróis, a gente perceber que nós também temos as nossas qualidades, nós temos como manter a disciplina, o controle, temos como manter respeito por nós e respeito pelos outros. E, em suma, temos sim as nossas próprias qualidades, e a gente pode encontrar essas qualidades e utilizá-las para a nossa evolução sem necessitar de mitos para poder nos guiarem. O que vocês acham, meninos? Pode falar, Anderson. Não, tava pensando aqui, gente, tava até procurando aqui para complementar a fala do João, que ele fala muito do universo dos super-heróis e o gênero de filme preferido da minha pessoa é ficção. E o universo Marvel é o meu preferido. E aí eu ia comentar que tu falou ali da mitologia, enfim, da necessidade de existir um ser com, enfim, poderes sobrenaturais, né, que não são comuns, para nos proteger e nos livrar de todo o mal, de todos os nossos problemas. E a Marvel, ela tem uma temporada de não, acredito que seja uma série, e ela conta ali em alguns episódios sobre a história de alguns jovens que fazem papéis de super-heróis na vida real. Então eles desenvolvem projetos que auxiliam pessoas. Então eu achei bastante interessante que eles trouxeram um pouco para a realidade esse papel social de ser herói, né? Que a gente não precisa esperar que, enfim, a ficção exista para que a gente realmente coloque esse papel de herói dentro de uma pessoa comum. E que a gente pode sim ser herói, né, de outra pessoa. Se a gente, enfim, compartilhar, enfim... Existem várias formas de ser super-herói das outras pessoas. Era isso que eu queria complementar. Ó, o Vitor Queria dar boa também noite para a falando. Babi, boa noite para a Luísio, para o Vitor. Eu vi que eles entraram aqui. O Vitor tá aqui. O Vitor tá, a Luísa, daqui a pouquinho já é a live dele. Daqui a pouco a gente também encerra a nossa. Vitor falando aqui, super-heróis e Marvel. Sempre me identifiquei com o X-Men. Talvez pelo contexto, identificação LGBT. O Vitor é que nem eu, da época do Cavaleiros do Zodíaco. A gente já trocou figurinha disso. A gente tira muitas, né?
Acho que dá para pensar muito assim no contexto moral, contexto social, dá sim para, né, por ficção, então, né, Anderson, se a gente pensar, sempre dá para tirar alguma lição aí. Às vezes fala, ai, determinado desenho, determinado filme com espiritismo. Eu tenho até dificuldade, assim, de não linkar algum, porque eu acho que todos têm alguma ligação e para a nossa vida. Denuncia a minha idade. 35, Pegar aí 34, 35, eu não lembro que a Agatha também, ó, tá vendo? O pessoal tudo na mesma década aí, tá tudo na década de 80 aí. Falar pro Vitor que o pior foi o camarada falando do Mighty Thor, né? Nossa, é Salvador da Pátria, né? Sem comentários você, viu, João? Não dá nem para aguentar. Mas eu acho que a gente tem que aprender que tudo depende de nós mesmos, né? E essa cultura paternalista também que a gente tinha nas empresas, daquele dono, aquele chefe que toma tudo, que faz tudo que é dele, ajuda todo mundo, mas ao mesmo tempo limita, né? E a gente não tá mais assim, né? A gente é dono do nosso destino, a gente pode fazer o que a gente bem entender e temos que seguir desse jeito, né? Confiantes. Né? Porque isso mina a nossa confiança, mina a nossa capacidade aí de saber que podemos enfrentar sim, não precisamos de ninguém do planeta, não precisar de nada demais aí não, a gente aguenta mesmo. E só esses comentários, eu já vou finalizar, que senão eu vou ficar falando, a gente vai atrapalhar o começo da live do Aloysio. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui falando. Acho que não, eu falei aqui. Meninos, mais alguma coisa que vocês gostariam de falar, encerrar? Fiquem à vontade aí. Eu faço a prece final, tá bom? Falam aí. Vou deixar você fazer suas considerações finais, João, primeiro. Bom, só reforçando o que a gente comentou no começo da live, né? Por incrível que pareça, esse texto tem 30 anos, não é escrito há 2, 3 anos, e ele é bastante atual. Mesmo porque, se a gente for observar, no decorrer da evolução da humanidade, sempre se precisou de alguém, né? Tanto que tem uma música, se não me falha a memória, do Engenheiros da Bahia, não tenho certeza, mas que diz que como é que fala? A gente escolheu errado o super-herói. Não me lembro exatamente quem é que canta. Mas e tem uma outra, quer ver onde que eu anotei aqui? Uma outra música também que ele menciona. Que fala que eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Eu acho que essa é do Engenheiro do Havaí. Ou seja, a gente está muito atento ao que a mídia nos mostra, mas se a gente for ver, aquilo não tem a ver com a nossa realidade, né? Então, como considerações finais, a gente perceber que a história está sempre se repetindo, mas a gente precisa sair desse trilho e buscar uma evolução individual. Eu me lembrei de uma coisa rapidinho, falou de música. Eu vi uma vez, né? Acho que o Anderson já deve ter visto isso, que o Anderson é músico, ele deve conhecer. Mas eles falam que as músicas pop, elas seguem as mesmas batidas, elas têm praticamente o mesmo ritmo, é muito parecido, assim, e de várias e várias décadas. Então, se pega, sei lá, dos últimos 20 anos, a fórmula de uma música pop, ela é a mesma quantidade de batidas, não sei se é o som mais agudo, mais grave, não sei o que mas é uma sequência, uma fórmula repetida e que gruda que nem chiclete desde sempre. Então, olha mais um exemplo de como as coisas se repetem, né? E a Ana Paula está confirmando que realmente do Engenheiros do Havaí essa música. Aí, isso que é como se fosse uma lavagem cerebral que é feita, né? Vamos lá, Anderson. E realmente, tanto das músicas, eu acho que dos filmes, da literatura, eu acho que toda essa parte da ficção, se nós formos
analisar, enfim, com as nossas, com o nosso senso de observar, a gente vai com certeza trazer algumas lições para o nosso cotidiano. Tem até uns projetos que o pessoal faz, o Vitor, do filho do Aloysio, a Carol, Jardel, eles pegam lá determinado filme, né, de ficção, algum desenho, enfim, e eles associam com o espiritismo, trazendo ali as lições, e eu acho isso muito bacana porque fica uma forma fácil da gente assimilar. Não só para nós que gostamos, né, que somos fãs, vocês disseram aí Cavaleiro do Zodíaco. Gente, eu lembro desse desenho, mas eu não assisti ele, tá? Então eu não posso Será participar de uma live. muito pirralho. Então, eu acho que existem várias formas de nós trazermos essas lições para o nosso dia a dia. E fica de fácil assimilação quando a gente, né, associa algo que todo mundo gosta. Por exemplo, a Marvel. Eu assisti um filme agora, essa semana, já estava me enrolando para assistir, que é o da DC, não é da Marvel, que é o Mulher Maravilha, o 2, que é 1964, algo assim. 84. 84. Isso. E no Eu não final vi ela ainda. faz um discurso. Não viu ainda? Tá, eu não vou dar spoiler, prometo. No final ela faz um discurso muito bacana. E não vou dar spoiler, já falei. Mas eu acho que se eu tivesse que fazer uma analogia com algo do filme, em alguma parte, eu faria com ela. Ela, enfim, trouxe ali uma questão de moral mesmo, de ética, que o personagem vilão, digamos, naquele filme ali, adotou, né? Ele foi ambicioso demais e ele acabou ficando cego para as coisas boas da vida, para o que realmente importa, né? E no decorrer da nossa vida a gente vai tendo esses momentos de cegueira, onde a gente observa que coisas materiais acabam representando mais do que as espirituais, ou enfim, a gente vai distorcendo um pouco do sentido das coisas. E é super normal. O importante é quando a gente vai passando por esses obstáculos, esses desafios, e enxergando os ensinamentos que eles vêm nos trazer, né? E não nos deixando sucumbir por eles. Não deu spoiler, Esse não tema... final, né? Não vou dar spoiler, gente. E da DC, acho que o filme que eu mais gosto é o da Mulher Maravilha. Gente, é sério. Aquela mulher enfim, Ela é linda. ela é maravilhosa. Ela é sensacional, assim. Mas, se tratando desse item que eu trouxe para vocês, eu acho que é super importante a gente trabalhar isso. Olhar para dentro da gente e perceber. Poxa, o que eu, na minha individualidade, tenho para contribuir? E mesmo que seja diferente, mesmo que não seja na mesma intensidade, mesmo que as pessoas não enxerguem com tanta ênfase, ou que, enfim, não deem o mesmo valor para o que os outros têm para contribuir, contribua mesmo assim. Tem tantas pessoas diferentes, com coisas bastante legais para trazer, para compartilhar, e elas acabam, às vezes, por medo, por insegurança, deixando de ter aquele brilho próprio. E todos nós temos, né? Ninguém tem aí a mesma bagagem das outras vidas, né? Certamente a gente tem coisas exclusivas para compartilhar. Então que a gente desenvolva aí nosso autoconhecimento para poder gerir essa parte interna, né? Já faz um link aí com a nossa reforma íntima, né? Que a gente leva muito tempo para enfim, trabalhar. E que a gente não perca essa essência, que a gente provavelmente vai ter muito tempo ainda para desenvolver ela, mas que a gente não perca ela. Vamos finalizando, então, meninos, já vamos para o final, que a Luísa acabou de abrir a live. Só tenho a agradecer a presença de todos vocês. Vou fazer a oração final e o João encerra a live. Muito obrigada aí pela presença de todos. Convido a todos, então, a fecharmos nossos olhos, elevarmos nosso pensamento e agradecer a espiritualidade amiga, a Joana de Ângeles, por todos esses ensinamentos aqui que refletimos. Que possamos, com esse estudo, internalizar
e provocar a mudança que buscamos dentro de nós. Que tenhamos força, fé e muita coragem de seguir em frente, enfrentando todos os nossos obstáculos. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Pois é, e nós do encontro agradecemos a presença de todos. Esperamos que possamos ter passado o recado de forma adequada, né, para que a gente tenha conseguido enriquecer um pouco mais o nosso conhecimento em relação a tudo que foi comentado aqui. E tenhamos uma boa noite. Vamos correr para a sala ao lado, na casa da Luísa. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, Tchau, gente. tchau. Obrigado.